Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, e estamos começando mais uma edição de número 40 dessa vez do nosso podcast semanal. Aqui estou eu, Caio Meirelles, dando o pontapé inicial, com ele, Lucas Ribeiro. Uma semana com muito futebol e principalmente um final de semana muito movimentado. Falaremos tudo aqui hoje, Lucão, seja bem-vindo. Boa noite, Caio, boa noite a todos. Não uma boa noite, né? E vocês já devem saber por quê. Cara, inclusive, eu queria começar com... Eu não sei se você lembra do Vitor Sérgio Rodrigues, ele tinha, eu acho que ele ainda tem meio que um quadro, um momento ali nas transmissões dele, que é o número VSR. Hoje eu vou trazer o número LSR, né, que são as iniciais dos meus nomes, com uma estatística muito inútil. Sabe quantas vezes os times que eu torço, aconteceu dos times que eu torço, em qualquer esporte, futebol americano, basquete, futebol europeu, de um fim de semana todos eles jogarem e todos eles ganharem? Nenhuma. Exatamente. E a gente vai falar muito disso hoje, e inclusive do clássico, né? Dos clássicos, que teve a Supercopa ontem e teve, infelizmente, o jogo de São Paulo hoje. Teve Fluminense e Botafogo também, a gente vai falar. Teve. E a gente vai falar foi uma semana bem movimentada, como você disse, tem muita coisa pra gente falar hoje. Muito bem, Lucão. Abre alas aí, então, com o Momento Fofoca, pra depois a gente entrar. Já solta aquela vinheta marota. Tem uma história maneira. Tem uma história engraçada. Eu não vou dar nomes, né? Até pra também não ser processado. Mas tem uma resenha. Inclusive o Deco ontem que participou do Futebol das Estrelas, né? Ontem, para quem não ficou sabendo, teve amigos de Caio contra amigos de Lucão. Ninguém saiu ganhando. Então foi isso. Momento fofoca. Cara, tem aquela questão do Daniel Alves, né? Que cada dia que passa ele se complica ainda mais. Ele provavelmente, ao que tudo indica, né? Os depoimentos ali, as provas que tem até então, ele pode acabar pegando uma pena bem severa. Se eu não me engano, a pena de 20 anos, né? Que é a pena máxima ali pro caso dele, que ele está sendo acusado. Se eu não me engano, são 20 anos. E, cara, eles complicou de uma maneira muito, mas muito, eu vou dizer burra mesmo. Que é aquele negócio que a gente vem discutindo da tal da ganância. Porque é um cara que tem tudo, inclusive, se eu não me engano, o cara é casado. Faz tempo que ele é casado. E é o tal do não consegue ouvir um não, né? Que pelo menos é o que tudo indica aí dessa situação. Tanto que, por exemplo, ele, ao que tudo indica, e também um dos motivos dele ter se complicado, ele tentou fazer um acordo com a vítima antes de meio que estourar. A vítima mesmo, quando foi contratar advogado, a advogada informou a vítima que o crime poderia ser indenizatório, né? Só que a vítima falou, não, eu não preciso de dinheiro, eu quero, no caso, a justiça mesmo. Quero que ele tome no cu. Muito bem. Com essas palavras. E é o que está acontecendo, né? Não sei se ele vai conseguir se safar aí. Espero que não. Acho que a questão mesmo é a questão da pena, né? Se vai ser uma pena máxima ou se vai ser uma pena mais branda ali, de uns 2 a 5 anos. Então, continua ouvindo a gente aí que você vai saber, não de primeira mão, mas você vai ficar sabendo desse caso do Daniel Alves. Mas agora vamos de notícia boa, né? Qual? Nossa, você está assistindo BBB, né, cara? Não. Eu também não, mas pelo Twitter eu vi que nosso querido... Eu acompanho pelo Twitter. Tudo que eu sei sobre o BBB não é por livre e espontânea vontade e é pelo Twitter. E não é pelas páginas da Choquei, já estou avisando. Não é. Realmente. Nosso querido Fred Desimpedidos desencantou, né? Finalmente ele foi aos beijos com... Eu acho que é Larissa, né, o nome dela? Eu acho que é isso mesmo, Larissa. Eu peguei aqui. E é uma novela que estava se estendendo aí para o decorrer dessa semana. Todo mundo na expectativa. Quase teve um intruso ali que o nosso querido Cara de Sapato. Mas no final o amor venceu por enquanto. Inclusive teve uma foto, tipo, eu acho que não sei se foi uma festa fantasia, mas ela estava vestida de azul e amarelo, que é a mesma cor do uniforme do Al Nassr. Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. Então eu acho que teve ali o destino pregou essa peça e ligou os dois nesse momento maravilhoso. Porque ela não deve saber quem é o Al Nassr, né? E nem... Não, o Cristiano Ronaldo, se ela não souber, é impressionante. O Cristiano sim. Mas é isso.
E, cara, tem a questão do caso do Vini Júnior, mas eu não sei se você quer falar agora ou você quer falar quando tiver aquele giro pela Europa. Ah, deixa pro giro da Europa. Então a gente vai adiar um pouquinho o caso Vinícius Júnior. O momento fofoca por enquanto é isso. Vamos ficar atentos aí no decorrer da semana para trazer mais notícias irrelevantes ou relevantes também, depende do ponto de vista do querido espectador. Uma questão que você acha, uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Perfeito, Lucão. Então vamos lá, começando os trabalhos desse final de semana com o Campeonato Gaúcho. Grêmio, na verdade, São José e Grêmio, né? Porque foi na casa do São José. Empataram em 0-0 nesse domingo. E no sabadão, o Inter venceu seu jogo contra o São Luís 4-0. Moledo, Pedro Henrique, acho bom jogador o Pedro Henrique, inclusive. 2 vezes, e o Wanderson marcaram pro Internacional, que precisava dessa vitória, porque até então não tinha vencido no Campeonato Gaúcho, e deu uma colada ali no Grêmio, que tá com 7 pontos, o Inter tem 5. O Inter muito parecido com o do ano passado, poucas modificações, acho que a mais significante foi a saída do Edenilson, o restante todo mundo que tava lá continuou. E o Grêmio do Renato Gaúcho, que pela primeira vez, desde a estreia do Soares, não garante 3 pontos ou não vence a sua partida, né? Jogando no Rio Grande do Sul, né? Porque só enfrentou o time do Rio Grande do Sul. E desde a estreia do Soares, eu acho que é o primeiro jogo que ele não marca, né? Até porque não saiu gol nenhum. É o primeiro jogo que ele não marca. Ele decidiu o último jogo do Grêmio ali no meio da semana. Ele nem tá relacionado, na verdade. Então. Aí também era esperado, o Soares não vai jogar todos os jogos do Grêmio, até porque já tem seus 36, 37 anos, né? A forma física já não é a mesma. Então é entendível que o Renato poupe ele alguns jogos, mas o Grêmio tá bem. Como você disse, o Inter que demorou mesmo a meio que acordar, ter essa primeira vitória, e teve a vitória, né? Ganhou em casa 4-0. E agora vamos ver se o Inter de fato vai conseguir render, vai conseguir continuar ganhando, né? Tanto que o Inter do ano passado demorou mais para ganhar do que o Inter de agora. Só que também não era o Mano que estava comandando o Inter. Meu parceiro Mano Menezes, sou fã. Muito bem, Campeonato Gaúcho, esses dois, né? Dificilmente ali alguém vai aparecer pra estragar a festa. Vamos ganhar tudo aí, não Combinação tem... perfeita. Soares tem a cara do Grêmio e o Grêmio tem a cara do Soares. É só o começo. Dadas essas informações, já vou puxar aqui o principal jogo desse final de semana. Acredito que até o momento o principal jogo do ano, principalmente de qualidade técnica, que é o Palmeiras batendo o Flamengo pela Supercopa. Supercopa, inclusive, que eu acho que é um dos únicos acertos recentes da CBF, porque realmente é uma competição muito boa e com um nível muito alto também. Os lacaios de Abel Ferreira que nunca perdeu para Vitor Pereira, né? Até o momento, no futebol brasileiro, 4 jogos, 4 vitórias, venceram pra cima do Mengão, o caldo já tá engrossando lá pro VP, e pode reclamar do Abel, mas o cara é bom, não tem jeito. E, cara, a gente vai falar um pouco do jogo ali, aquela análise tática. Primeiro a gente vai falar do resultado. O jogo começou com o gol do Gabigol ali numa falha bizonha do Zé Rafael, que acabou fazendo um pênalti, eu acho que no próprio Gabigol, se eu não me engano, na roubada de bola. Foi no Arrascaeta. Na Arrascaeta, isso, perdão. Que às vezes eu esqueço, o Gabigol, ele não tá com as luzes mais, inclusive eu achei até melhor. Mas o Gabigol começou marcando de pênalti, teve a questão da comemoração também, que eu achei ótimo, dele tirar a camisa e mostrar. Ele não aprende, né? Ele tem que parar de tirar essa camisa em jogo contra o Palmeiras. Toda vez que ele fez isso, o Flamengo perdeu. O Flamengo, e ele fez quando ele estava no Santos também, o Santos perdeu. Ele é teimoso. Ele é teimoso. Uma hora ele vai conseguir. Aí depois o Palmeiras empatou com o Veiga, depois teve o golaço do Gabriel Menino. Jogou muita bola. Cara. Ele jogou muita bola. O Flamengo empatou de novo com o Gabigol, outro gol bonito também. Aí, que tapa do Everton Ribeiro, hein? Nossa senhora. O tapa do Gabigol também foi surreal, né? O gol foi todo bonito. Sim, não, o gol foi um golaço. O Palmeiras fez outro gol com o Veiga, agora de pênalti, no lance ali do Henrique, que a bola pega na mão do Everton Ribeiro, ali foi pênalti, claro. O Flamengo empata em outro golaço do Pedro. A jogada toda em si foi bonita. Esse gol foi putaria, cara. O calcanhar foi só a cereja do bolo. E o Palmeiras se consagra ali com outro gol do Gabriel Menino, num lance que foi bem discutido ali, tanto a arbitragem quanto a galera tá
estava em dúvida se o Mike de fato atrapalha o Santos ali, porque o Mike estava impedido no caso. Eu acredito que ele não teve essa interferência toda. Ele teve uma certa interferência, tanto que eu acho que o Santos não pula por causa do Mike, Eu tô mas contigo, pra mim é gol ilegal, já adiantando. mas é isso, o Palmeiras se consagrou campeão. É um baque pro Flamengo, porque o Flamengo ele não teve nenhum jogo grande preparatório para o Mundial. O único jogo grande foi o de ontem e deu no que deu. O Palmeiras foi melhor, sobrou fisicamente, até eu confesso que eu já esperava. Eu já falei em alguns momentos até no ano passado. O Flamengo é um time envelhecido, tem uma puta de uma qualidade. Só que o meio-campo de ontem não dá para você esperar, ainda mais com o Vitor Pereira, que a gente via muito ele reclamando disso no Corinthians, ainda mais com o Roger Guedes, que não voltava para marcar, não tinha aquela aplicação tática, aquela aplicação defensiva que precisava sem a bola. Se você olhar o meio-campo do Flamengo ontem, Ninguém marca. de quem que você vai esperar que volte ali? O Gerson é um segundo volante barra meio campo, ele não tem característica de marcação. Não, o Gerson não marca nem o dentista dele, pô. Não dá. Alguém tem que avisar o Vitor Pereira que em jogo grande, eu tô falando de jogo grande, tá? Não tô falando Campeonato Carioca que tem 4 times, o restante não joga nem Série B. Jogo grande, que vai ser contra Palmeiras, Atlético Mineiro, coisas do tipo. Não dá pra jogar com Gerson e Thiago Maia, porque ninguém marca. O Palmeiras amassou o Flamengo no meio campo. Aí Amassou. você Mérito do Abel também, Sim. mas amassou. Aí você tem uma zaga que tem um Davi Luiz com 30 e tantos anos. Tem o Léo Pereira, que não é um zagueiro novo, mas ele consegue segurar. Não que o Davi Luiz não consiga. Ele jogou Mas mais que o Davi Luiz, o Léo Pereira, ontem. Mas a idade é um fator determinante aí, ainda mais nessa análise que eu tô fazendo. Você tem 2 laterais que são bem fortes no apoio, tanto o Varela quanto o Ayrton Lucas. Reserva do Ayrton Lucas é o Felipe Luiz ainda, questão da idade vai pesar também. Então, essa aplicação, esse comprometimento defensivo, o Flamengo não vai ter. E é um negócio que todos os treinadores que passaram desde do Jorge Jesus, é um negócio que todo mundo bateu na tecla. E tirando o Jorge Jesus, praticamente ninguém conseguiu arrumar esse problema. João Gomes faz muita falta também. Esse também já foi embora. Com uma boa quantia, vai fazer muita falta, tanto que, por exemplo, o reserva ali do Gerson é o Vidal. Que não marca. Bato na tecla da idade também. Então, meio que o que eu espero desse Flamengo em alguns jogos jogos grandes, né, como a gente vinha falando, é que ele jogue sem um dos 2 atacantes, provavelmente sem o Pedro. Ele faça um 4-2-3-1 ali com o Gerson de meio. Tem uma sugestão. Central. Pode falar. Tem uma sugestão. Pode parecer loucura. Eu tava pensando nisso hoje. E se, para resolver esse problema da marcação, já que não temos o João Gomes, né? Pode até chegar um volante de marcação, porque o Flamengo tem dinheiro para isso. Mas, por exemplo, não chegaria até o Mundial de Clubes, então o Vitor Pereira tem que resolver com o que tem dentro de casa. Subir o Davi Luiz para volante e jogar com o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Porque o Fabrício Bruno tá fazendo um bom começo de temporada. Sim, e tem também o Pablo na reserva, mas o começo do Fabrício Bruno, ele de fato é interessante. Eu tentaria, cara, porque Gerson e Thiago Maia vai ser complicado, tanto que o Davi Luiz já fez esse papel de volante, eu acho que no próprio PSG, se eu não me engano. Alguns momentos ali no Chelsea, mas no PSG foi o que ele mais jogou de volante mesmo. É um teste válido, mas é aquele negócio que eu falei, a questão da parte física do Flamengo para ter uma recomposição rápida ainda me preocupa, porque o Palmeiras, de fato, o meio-campo do Palmeiras sobrou ontem, e é um meio-campo mais leve, mais inteiro. Mesmo com as mexidas que diminuem a qualidade do time do Palmeiras, ele continuou sobrando. Sim. E o Palmeiras não jogou com um volante fixo. Não jogou, até porque o Jailson, aparentemente, pelo que eu li essa semana, ainda não está no nível físico ideal, por isso que ele optou pelo Gabriel Menino. E o Palmeiras também não jogou com volante de marcação. Rafael Menino e Zé Rafael não são volantes. Só que controlaram melhor o meio-campo, porque são jogadores mais rápidos. No gol do Gabriel Menino, se você prestar atenção, o Thiago Maia não sabe quem marcar. Sim. Porque ele tá marcando uns 4 jogadores do Palmeiras ao mesmo tempo. E é isso, o Gerson é craque, mas ele não marca ninguém, gente. Desculpa, mas... E outro ponto, o último gol ali do Palmeiras,
Palmeiras, a bola passa na frente da área do Flamengo ali, ela é atravessada ali pro Danilo, passa na frente ali, literalmente não tem ninguém ali para cortar a bola, literalmente não tem ninguém. Tava todo mundo dentro da área e mesmo assim conseguiu teve essa falha de marcação, conseguiu tomar o segundo gol do Gabriel Menino. Sim, e voltando ao quarto gol, cara, eu achei muito gol irregular, de O verdade. Mike, ele tá marcando o Santos. O Mike tá impedido e tá marcando o Santos, pô. É muito irregular esse lance, não dá. Cara, se o Abel Ferreira quase teve um AVC na beira do gramado ontem, foi expulso de novo, inclusive, né? Mas tudo bem, isso a gente já tá acostumado. Imagina se esse lance é contra o Palmeiras. Nossa senhora. Acho que ele ia morrer. Ele ia morrer na beira do gramado. Seria o primeiro caso de um treinador. Ou ele ia matar alguém. Ele ia preso. Literalmente, eu acho que ele ia preso. Pô, tem VAR, velho. Não dá pra esse lance passar, entendeu? Tem VAR no negócio, não tem como. É nítido. Concordo que o Santos poderia ter feito um esforcinho a mais pra ir na bola. Inclusive, eu acho que se o Santos faz um esforço a mais pra ir na bola, deixaria mais evidentes a falta, Ele entendeu? podia usar um pouco da malandragem ali e meio que tentar pular o cair e falar que foi tocado. Aí talvez eu acho o que o Everton VAR faz muito isso. Então, que talvez eu acho que o VAR, se acontece meio que essa simulação, eu acho que o VAR ele seria um pouco mais rígido. Mas como o Santos, quando ele viu a bola, ele já não tinha como fazer a ponte, ele literalmente deixou a bola entrar. Sim, não justifica também. E, cara, cá entre nós, o Abel Ferreira é um absurdo, né? Cara, Eu o melhor até... técnico do Brasil não tem jeito. Até separei, ó. Informações. O Abel Ferreira tem a média de um título a cada 25 partidas disputadas pelo Palmeiras. Em 2 anos de trabalho, ele tem 7 títulos. Copa do Brasil 2020, Libertadores 2020, Libertadores 2021, Recopa 2022, junto com o Paulista e o Brasileiro, e agora garante a Supercopa em 2023. Em 186 jogos, ele venceu 107 e disputou 10 finais. Cara, tirando o Mundial, que é muito improvável um time brasileiro conseguir. Sem contar Mundial, porque não... Só faltam 2 títulos para ele, o Mundial e a Sul-Americana, que eu acho que não vou ver o Palmeiras disputar por um bom tempo. Porque ele não vai jogar a Sul-Americana, então... Porque se jogasse, ia ser campeão também. Com um time C. É absurdo o trabalho dele. Claro, é um início de trabalho ainda do Vitor Pereira no Flamengo, mas temos que lembrar que o Vitor Pereira veio pro Brasil e não revolucionou o futebol brasileiro também. Ele fez um trabalho ok no Corinthians, não venceu nenhum título e se credenciou pra assumir o Flamengo. Abel Ferreira é muito mais técnico do que ele. A questão é como que ele vai encaixar esse time do Mengão aí pra extrair melhor desses jogadores, porque... O quarteto de ataque ali não precisa fazer muita coisa. Dependendo da partida, 15, 20 minutos esses caras resolvem o jogo. Mas como que ele vai fazer em relação à defesa e à marcação? O time do Corinthians marcava bem, por exemplo. Porque o time do Corinthians era aguerrido, né? Ele não era um primor técnico, mas ele sempre foi aguerrido. Agora, o Flamengo não dá para esperar esse mesmo comprometimento dos jogadores do Flamengo. Não mesmo. Não vai ter. Tudo bem, o Corinthians é gigantesco, também é gigantesco, mas são universos totalmente diferentes. O elenco do Flamengo é 5 vezes melhor que o do Corinthians. Sim, não tem comparação. Dependendo de como for o Flamengo no Mundial e o pós-Mundial, é capaz do Vitor Pereira cair na final do Carioca. Já levantamos essa bola aqui, porque ele não é um cara querido, né, no futebol brasileiro. Ele já foi pro Flamengo com essa mancha, digamos assim, na carreira dele pelo que ele fez no Corinthians. Claro, o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso. O VP tava livre no mercado, fez a proposta, ele aceitou. Faltou caráter no Vitor Pereira, não no Flamengo e no Corinthians. E ele tá marcado. A cobrança sobre ele será maior do que sobre outros treinadores, entendeu? É aí que fica o ponto. Vamos ver. Agora é Mundial de Clubes, né? Estreia dia 7. No Mundial não dá tempo de fazer muita coisa, mas tem que no mínimo chegar na final. Sim, de fato é obrigação, né? Exato, essa é a obrigação. Chegar na final do Mundial de Clubes. Se vai ganhar ou não do Real Madrid, veremos. Mas se cair antes, aí, amigão, Vitor Pereira, aí que o caldo vai engrossar pra ele. E eu quero ver, porque ele não é um cara que gosta de receber críticas e ser cobrado. Tanto que eu não sei se você viu, teve uma parte da coletiva do Mano que ele meio que deu uma alfinetada. E que ele falou que ele ia começar das coletivas com sotaque português de Portugal, porque, segundo ele, a imprensa admira os técnicos portugueses que criticam meio mundo, e eles são admirados por isso. Se fosse um outro treinador, ele era escorraçado. É o mesmo caso do comportamento do Abel. Se é um treinador brasileiro fazendo o que o Abel Ferreira faz, tá louco. Ia ser chamado de mal educado, de arrogante, isso, aquilo.
O Abel é um fenômeno, mas ele não tem postura nenhuma na beira do gramado. Não, nenhuma. Eu não Nenhuma sei mesmo. não, mas eu acho que isso daí já... Eu acho que é mais uma das N estratégias que ele tem. Esse cara é um psicopata, eu acho. Eu também acho que ele faz tudo pensado, é igual as coletivas que ele dá. Por exemplo, ontem, antes do jogo, na coletiva, ele falou os negócios lá da torcida, que as câmeras estavam apontadas pra torcida do Flamengo, sabe? Criando aquela atmosfera pra abrir justificativas caso o Palmeiras perdesse. Ele sempre faz isso. O Abel é um cara muito inteligente nesse aspecto também. Porque ele chama a torcida pra ele, o time joga junto, a diretoria gosta desse tipo de coisa pra ganhar uma moral. Tá tudo certo. Inclusive, Leila Pereira deve estar pulando no teto depois dessa vitória. Quase que ela caiu ontem na hora de pegar a taça. Ela quer pelo menos uma semana que ela vai ter paz. Ela que devia pichar a sede da Mancha Verde agora. Sim. Inclusive, eu esqueci de mandar a foto no grupo, né? Mas tudo Ela bem. que devia pichar a sede da Mancha Verde essa semana. Cara, Parabéns ao Palmeiras, viu? E a Abel Ferreira. Mais que merecido. Inclusive, já que a gente falou tanto de Flamengo, vamos falar rapidinho do Campeonato Carioca? Vamos falar de Campeonato Carioca. E eu só queria comentar que o cabelo do Davi Luiz tá horrível. Eu gostava mais quando ele não tinha pintado. Ele já tá perdendo o cabelo também, né? Já tá entrando na fase da calvície. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre isso mais tarde também no Clássico Paulista. Ainda bem que você citou pra me lembrar. Tem um bom personagem nisso daí que literalmente aceitou a calvície. Mas Sim. a gente vai falar disso. Que tem vontade, que tem ambição, e não é só deste ano, de há 2 anos esta parte. É uma equipa que ganha de forma consecutiva. Ontem o Vasco jogou, Vasco Portuguesa, o Vasco ganhou 2-0 sem sustos, tá começando ali a empolgar, mas não é um futebol brilhante ainda. E nem vai ser. E nem vai ser, não dá de esperar muito do Vasco. O Botafogo, ele ganhou na quarta ou quinta-feira do Madureira e ganhou hoje também. Ganhou o Fluminense Clássico 1-0. Com direito a Lucas Perry pegando pênalti, hein? Sim, gol do João Vitor, né? Foi do Vitor Sá. Vitor Sá, perdão. Bolão do Tietchan, inclusive, pro Vitor Sá. E confesso que me surpreendeu esse resultado positivo pro Botafogo. Eu acho que é o mesmo Botafogo do ano passado na questão de ganhar jogos em casa. Sim. Jogos com o seu mando, né? Porque... Hoje foi fora. Quer dizer, fora naquelas porque foi no... Tá certo, foi no Maracanã. O Botafogo joga no Newton Santos, né? Isso. Então foi fora. E eu acho que a primeira derrota do Fluminense, né? Primeira derrota, o Calegari perdeu o pênalti no segundo tempo. Golaço do Vitor Sá. Acho que eu não lembro a última vez que o Vitor Sá tinha feito um gol na vida dele. Quem não fez um gol pela última vez. Espero que ele embale esse ano. Eu não acho um jogador ruim, não, mas o ano passado dele foi muito ruim no Botafogo. Foi cobrado lá no CT, essas coisas. Um absurdo. E eu queria comentar só uma coisinha do Botafogo. Jefinho, negociado com o Lyon, né? O John Textor negociou um jogador com ele mesmo. Inicialmente, o que causou, inclusive, uma grande revolta, seria somente um empréstimo. Eu, cara, sinceramente, não sei se realmente vai pagar esse valor que tá falando. Acho que eles só jogaram uns panos quentes ali pra torcida não ficar tão irritada assim com o John Textor. Mas o Botafogo vai receber 5 milhões de euros para emprestar o Jefinho por 6 meses pro Lyon, com uma opção de compra de 10 milhões de euros ao término desses 6 meses. Sinceramente, acho muito estranho. O problema da SAF é um desses, né? O cara pode fazer o que ele quiser, afinal ele é o dono. Como ele fez com o Erisson no ano passado, que era um dos melhores jogadores do Botafogo e saiu pra jogar no Estoril de Portugal no meio da temporada. Então, sei lá, acho esquisito, vale investigar e acredito que esse tipo de coisa vai se tornar cada vez mais frequente. Sim, cara, ele vai manipular ali as peças que ele tem ali entre os times. Ele já fez isso no ano passado, vai fazer esse ano de novo. Até o ponto que você falou do Vitor Sá, é bom mesmo que ele engrene, porque, cara, se o Jefinho de fato for embora, o Botafogo vai ficar muito carente ali de peças criativas, né? Exato. Já tem uma carência ali grande, até porque joga com o Lucas Piazon, que é horroroso. O mochileiro da bola. A sorte do Piazon é que ele é bonito. O Botafogo, o Descalço tá tentando fazer de tudo pro Gabriel Pires engrenar. Acho bom jogador, hein? Ele é um bom jogador, ele só precisa de mais confiança mesmo, mais ritmo de jogo. Mas a perda do Jefinho é um negócio que tem que ser observado mesmo. E se vai trazer alguém pra suprir essa ausência, né? Acho que não vai trazer ninguém, não. Acho que o Botafogo esse ano só vai contratar se acontecer o mesmo que aconteceu no ano passado, que chegou no meio do ano, tava na merda e teve que abrir o bolso. Caso contrário, não acho que terá mudanças, não.
Até porque investiu uma grana preta ano passado o Textor. Vai ver, ele exatamente. tá querendo ter um retorninho aí, né? Tá gerenciando as contas dele ali, né? Exato, afinal é tudo dele. Lembrando que o Lyon, que pegou o Jefinho por empréstimo agora, também contratou o João Gomes, ex-Flamengo. Esse vai fazer falta. E como vai? E o Mengão não jogou esse final de semana pelo Carioca, obviamente porque jogou a Supercopa, mas ainda é o líder, já que o Fluminense perdeu o seu jogo. E vi muita gente criticando o Fernando Diniz já na internet. A galera gosta, eu sou um deles. A galera não tem paciência com nada hoje em dia, né, cara? Igual Não, o pessoal realmente. ontem já criticando o Vitor Pereira também. E N personagens já foram criticados já. Inclusive, eu acho que a gente já vai falar de Paulista agora, né? Vamos falar de Mineiro antes. Eu só queria comentar que verdade, no o Campeonato Lucas Mineiro. Perry é o caso de mais um jogador que foi queimado no São Paulo e tá dando certo em outros clubes. Parabéns aos envolvidos. Mas Campeonato Mineiro. também é só o último ponto do Lucas Perry, ele estreou daquele jeito, né? Eu acho que ele só não estreou pior que o Thiago Couto, mas ele também estreou daquele jeito e deu no que deu. Mas vamos lá de Campeonato Mineiro. A culpa de eu ser Botafogo é do meu avô, porra! É do meu avô! Seu Horácio, filha da... Cruzeiro empatou em 1-1 com o Atlético. Nicão fez gol de novo. Mais um jogador aí que deixou o São Paulo e está indo bem. O América Mineiro venceu o Vila Nova por 2-1. E o Galo, que tá tomando forma, o time do Atlético Mineiro, hein? Está começando a ter uma carinha ali de Kudê. Inclusive o Edenilson jogou de lateral direito hoje. Olha aí, ele inventando. Paulinho marcou o primeiro gol com a camisa do Galo, a assistência do Hulk, e no final da partida o Hulk resolveu, marcou um golaço, belo gol mesmo, bonito do Hulk, soltou uma pancadona ali, e o Atlético Mineiro tá criando um corpo, já dá pra ver uma boa diferença ali pra aquele Atlético do Cuca, é um time muito mais rápido, muito mais reativo também, é muito veloz, todo mundo do meio pra frente no Atlético Mineiro é rápido, talvez estamos vendo mais um time entrar na briga com Palmeiras e Flamengo. Claro, ainda não teve nenhum grande teste, mas eu gosto do Kudê, acho que ele vai dar um jeito sim nesse time do Galo, cara. Vou falar rapidinho do Cruzeiro. O Cruzeiro ele vem fazendo jogos bem movimentados, assim. Não é um time com a defesa sólida, mas eu gosto muito do ataque do Cruzeiro. Eu acho que é um ataque de bastante movimentação ali. Ontem, se eu não me engano, jogou Bruno Rodrigues, Wesley e Nicão. Então é um ataque de bastante movimentação, não tem um centroavante fixo. Cruzeiro precisa matar jogos, ser mais cauteloso na defesa, mas é um time interessante de se acompanhar. E o Atlético Mineiro, a defesa ainda me preocupa bastante, mas ali do meio para frente eu acho que o time está começando a engrenar. O detalhe do golaço do Hulk é que também o zagueiro foi o Tom Bense, né? Foi, dá uma escorregadola, né? Nossa, ele dá uma escorregada que, tipo, mata totalmente a chance de recuperação dele na jogada. Mas foi um golaço, o Atlético o Hulk jogando bem, decidindo os jogos do Galo, tá começando a pegar forma. O teste maior vai ser ali contra o América, contra o Cruzeiro, no clássico. Aí a gente vai ver se o seu Atlético realmente pode se equiparar, por mais que seja uma análise rasa, equiparar ao Flamengo e ao Palmeiras. Sim, time pra isso tem. É um bom elenco, saiu uma galera mais velha, então é um time rejuvenescido e cheio de jogador que o Kudê gosta. O Atlético atendeu todos os desejos dele. Achei estranha a saída do Nacho, mas talvez ele já estivesse sem clima. Ele que voltou bem pro River, inclusive, fez 2 gols esse final de semana, se eu não me engano. E o Atlético é aquilo, tem pelo menos 2, 3 jogadores por posição. Então... E o Nacho, ele precisava sair mesmo, porque o ano passado dele, você via que a forma física já não era a mesma. A quantidade de episódios que a gente falou que dava pena de ver o Nacho em campo jogando 90 minutos, eu acho que ele foi parecia um absurdo. tabagista jogando bola, entendeu? Complicado. Sim. Muito complicada a situação. E tá em casa, né? Tá feliz agora. Sim. O Johan que voltou tá começando bem a temporada também. E eu acho o Paulinho um puta jogador, principalmente futebol brasileiro. Acho que ele vai dar muito certo aqui. Eu espero, eu gosto dele. Tá merecendo, depois de tanto tempo parado lá na Alemanha, voltar a jogar futebol. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui. Manda chamar o criado do Somália, caralho. E vamos lá, Lucão. Continuando aqui. Campeonato Paulista. As coisas não andam nada bem para o Odair Hellmann e o Peixão. 1-1 com a Ferroviária no Canindé. Mais um jogo em que o Santos foi muito mal. Muito mesmo, começou perdendo ali num pênalti no final do primeiro tempo. Conseguiu empatar com o Mendonça no segundo tempo, mas é um time que cria muito pouco. Teve a chance ali da virada no
acho que lá pro final do jogo, um lance de escanteio que a zaga da Ferroviária tira em cima da linha, praticamente. Mas é um time que cria muito pouco. É muito Tem, limitado, tem peças, criativamente. sim, tem peças de velocidade ali, de até qualidade no mano a mano, mas não tem situações claras para fazer isso. É um time que cruza muita bola, é um time um pouco criativo. E tá começando a pesar que o time vem tomando muitos gols. Eu acho que não teve uma partida que o Santos não tomou gol ainda, né? Ou se teve, foi uma só. E tem que agradecer por ter o Soteldo, que tá carregando esse time do meio pra frente, porque se não tivesse Soteldo, a situação seria ainda pior. Claro, não acho que o Santos cai no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro, se não se resolver até lá, sofrido, viu? Lembrando que pode não cair no Paulista, mas pode até ficar fora da fase final, porque vai jogar algumas partidas dentro de casa, né? Fora da Vila Belmiro. Vai jogar no Canindé aqui em São Paulo. E isso influencia. Por mais que o Santos não seja o Manchester City, na Vila é um time difícil de ser batido. Tá tudo conspirando contra. Coitado do Odair, só porque a gente elogiou o Odair Helma quando ele chegou. Zicamos o cara. Pois é, zicamos, cara. Só mais um que a gente zica. Só mais um. Eu espero que dê certo e que o Santos possa voltar a praticar um bom futebol. Continuo achando que o elenco do Santos não é ruim. Talvez só não esteja sendo bem treinado. Vamos ver. O Palmeiras não jogou, obviamente, assim como o Flamengo. E tivemos agora há pouco no estádio do Morumbi o Corinthians quebrando um tabu de 6 anos e vencendo o São Paulo por 2-1 no clássico. Quero, Lucão, que você discorra a respeito do que viu. Vamos lá, né? 2-1 pro Corinthians, 2 gols do Adson, já começa por aí. Adson que fez harmonização facial, não sabia. Ficou boa dele, viu? E o gol do São Paulo foi do Luciano. Eu prefiro não comentar sobre essa harmonização facial, que pra mim não mudou nada. Se você Eu vou ver se eu acho. Cara, acho. Se você não tivesse me falado, eu não saberia mesmo. Ele fez. Eu vou achar aqui, pode continuar. Eu vou pesquisar enquanto isso. Mas vamos aí, e eu já tenho algumas críticas para fazer Achei. ao senhor Rogério Ceni. Se você quiser já falar os seus pontos, porque eu acho que hoje eu vou falar bastante. Cara, então eu vou rapidinho, tá? Rogério Ceni muito mal pra mim hoje, muito, muito mal. O Lázaro não precisou, e eu vou falar um pouquinho do Lázaro também antes de você entrar. O Lázaro não precisou reinventar a roda pra dar um nó no Rogério Ceni. Ele fez o básico. Impede o lado esquerdo do São Paulo jogar, força a jogada do lado direito. O Orejuela não é um jogador de futebol, por mim rescindiria o contrato dele no vestiário. Joga nas costas desse mesmo Orejuela, força o Wellington Rato também a ter que voltar pra defender. 2 chutes do Corinthians no gol, 2 gols. Total mérito do Lázaro, Ceni muito mal, com umas convicções ali que eu realmente não consigo entender. E o nosso querido Fernandinho tem 12 jogos à frente do Corinthians, com 9 vitórias, 2 empates e uma derrota. Foi o primeiro clássico que ele disputou e já tem sua primeira vitória. Como eu comentei, quebrou um tabu de 11 partidas do Timão sem vencer o São Paulo no Morumbi. Morumbi com 55 mil pessoas hoje, inclusive. E é o líder geral do Paulistão. Mérito total pro Lázaro e pro time do Corinthians, que executou muito bem o que o treinador propôs. E o São Paulo que parecia 2022. Impressionante. Vamos lá, vou citar o que eu... Te mandei a foto do Ad Show, hein? A harmonização facial dele ficou boa. Pior que realmente ficou boa, cara. É porque ele é feio mesmo. Então, realmente ficou boa. De tirar o chapéu. Mas ele é muito feio. Adson, se vocês estiverem ouvindo, parabéns pela vitória de hoje. Jogou muito. Me irritou bastante, mas você continua feio. Ninguém no Corinthians jogou mal hoje. Essa é a verdade. Eu já tenho minhas dúvidas, hein? E eu vou falar agora. Eu vou começar com o Corinthians. Roger Guedes comeu a bola hoje. Literalmente ele comeu a bola. Renato Augusto jogou bem também. Eu acho que o destaque... É porque o Renato Augusto, ele É um foi absurdo. a peça que o São Paulo não teve e não tem, né? E não terá. Renato Augusto é absurdo. O tapa que ele deu no primeiro gol. É absurdo. Eu achei ali do meio campo do Corinthians, ele foi o destaque. O Rony teve seus bons momentos, mas foi substituído até por causa do cartão amarelo. Pô, eu gostei do Rony. Então, ele teve uns bons momentos ali. Eu achei que depois do cartão amarelo ele começou a ficar devendo, até porque... Por causa do cartão, né? Já tava pendurado. Do Queiroz eu achei um pouco apagado. Agora, a partida do Yuri Alberto pra mim foi péssima. Nossa, eu tinha até esquecido que ele jogou. Realmente, o Yuri Alberto... A cereja do bolo pra mim foi uma bola no meio de campo. Ele foi fazer a parede pro Renato Augusto. A bola veio rasteira, cara. Eu acho que você vai lembrar desse lance. A bola veio rasteira. Ele conseguiu, ao dominar, fazer com que a bola levantasse e incluísse o Renato Augusto. Realmente. Uma partida patética dele. Mas foi o que você disse. O Corinthians fez o que tinha que fazer, foi objetivo, teve ali 2 chances claras, vou parar para pensar mesmo. E foram os 2 gols do Adson. Sim. O Corinthians fez o papel dele. Agora vamos do outro lado.
Vamos falar do nosso querido São Paulo. Eu não é querido, não. Pra mim não tem nada querido nesse time, não. Eu não ponho tanta culpa no Daniel hoje, apesar que ali no segundo gol, talvez ele poderia ter pego aquela bola, sim. O Rafael? Assim, É que aquela bola ali é difícil, porque foi muito na medida. Então, só que ali o erro não foi dele. O erro foi totalmente na conta do Alan Franco, que não matou a jogada. Não, fora o Arboleda não. Fora o... O Arboleda mesmo. Não, o Orejuela, que... Orejuela. Não, Cara, o Orejuela não disputa a bola, ele para. O Orejuela eu nem vou falar, porque... Pra não se irritar, né? Cara, eu acho que no primeiro lance que o Roger Guedes foi pra cima dele, ele já se perdeu no jogo. Não fez mais nada. Ele errou tudo que tentou, ele não tinha confiança nenhuma, e o Rogério fez bem ao substituir ele. E o Caio Paulista foi bem, tá? Não foi mal. Ele não foi mal porque a bola não foi pra lá. Não, mas ó, ele fez uns dois ele jogou uma bola na cabeça do David, que o David não se joga pra fazer o gol. Eu vou falar desse infeliz também. Faltou o São Paulo jogar no lado direito, por isso que não tem como avaliar melhor o Caio Paulista, porque faltou isso. Senhor Pablo Maia também, não achei que ele jogou mal, mas eu não achei que ele jogou nada, pra falar a verdade. Cara, de verdade, sobre o Pablo Maia. Pra mim, na verdade, os únicos que se salvaram no São Paulo foram Mendes e Arboleda. Fora o Luciano, né? Que o Luciano entrou depois. Eu digo ali dos 11 iniciais. Vou falar do Luciano também. De verdade, eu não vejo justificativas você tendo Mendes e Luan, que são jogadores de características diferentes e que podem jogar juntos no elenco, e o Pablo Maia ser titular. Ou o Rodrigo Nestor jogar. O Rodrigo Nestor hoje, pelo amor de Deus. Cara, eu achei. Eu já ia falar do Nestor, mas eu vou voltar no Pablo Maia. O Jackson Mendes, cara, que tesão ver esse cara jogando. Como joga pra frente, né? Joga com a cabeça erguida. Que tesão. Ele só não dá lançamento, mas, cara, que tesão ver esse cara jogando. Até aí o São Paulo não tem profundidade, vai lançar pra quem? Enfim. Esse daí é um ponto fora da curva, não tenho nem o que falar. Arboleda, eu achei que também no lance do segundo gol ele poderia ter feito alguma coisa, mas eu acho que a falha maior foi do Alan Franco. E tirando esse lance do gol, ele jogou bem também. Ele foi seguro, ele ganhou a maioria dos duelos ali. O problema é que o único duelo que ele não ganhou saiu o gol. O Wellington achei um apagado hoje, e eu acho que o Wellington tá começando a sentir a sequência de jogos no começo da temporada e o peso dele ser o único lateral São Paulo, tomou algumas decisões. Vi gente falando que o Reinaldo faz falta. Faz muita falta, e espero que continue fazendo essa falta. Quem pedir o Reinaldo de volta, você que está escutando, se você compartilhar com alguém e esse alguém falar que está pedindo o Reinaldo de volta, não só se inscreva no canal, mas não precisa escutar o podcast. Não, e tudo bem, o lance do gol ali foi nas costas do Wellington, mas aquela bola do Renato Augusto, meu velho, poderia ser o Roberto Carlos que ele ia pegar. E eu vou falar do David porque tem uma análise aí. Tem a questão do Pablo Maia também, que não estava na cabeça da área, mas tudo bem. Já o Pablo Maia já passou. Nestor jogou o primeiro tempo, segundo tempo caiu muito de produção. O Wellington Rato também achei apagado hoje, porque o São Paulo que o lado dele não jogou, né? O lado dele não jogou. Esse é o problema, não tem apoio. Valério, não tem o que falar, é o Rock Balboa do Morumbi. A bola não chega. Só toma pancada, não tem como a entrega ele tem, mas não tem como avaliar nem disso. Eu não sei se eu começo a falar mal do Luciano ou do David, e eu vou explicar o porquê que eu vou falar mal do Luciano. Mas eu vou polêmica. Eu vou falar do David. O Luciano quase fez 2 gols hoje, cara, cuidado. Calma, vou falar. O David, como eu falei na semana passada, se ele fosse bom, o São Paulo tinha ganho todos os jogos. Mas cara, ele é ruim, mano. Não dá pra assistir o jogo dele. E o que me irritou mais hoje foi que por mais que o Wellington Rato estivesse apagado, eu não teria tirado o Wellington Rato, porque o David errou praticamente tudo que ele tentou. E depois que o Pedrinho entra, o David morreu. A bola do Caio Paulista, se esse imbecil, ele que me perdoe se um dia ele ouvir isso, mas se esse imbecil pula na bola, era gol. E nem era um pulão. Era esticar o pescoço e a bola bater na cabeça dele. Não era um salto com vara, era literalmente esticar o pescoço. Ele tem um porte físico ali que permite ele fazer o pivô, girar em cima. Vai levantar peso então, porra. Ele é jogador de futebol, não é bodybuilder. Que permite ali ele fazer algumas jogadas, mas ele toma umas decisões horríveis e me surpreende que ele ainda ganha algumas disputas no mano a mano. Ele é rápido, ele é um cara rápido. Por incrível que pareça, só que ele é ruim, infelizmente é isso. E, cara, o Luciano é porque ele deu muita sorte de ter feito gol hoje. Que é isso? Calma, Lucas. Calma. O Luciano errou tudo que ele tentou tirando o gol, velho. Mas ele fez um gol
e quase fez o outro. Ele deu 3 contra-ataques pro Corinthians. Se o Corinthians fosse melhor, já era pra ter sido 5-0. Pô, mas eu achei que foi a melhor partida do Conseguiu Luciano. tirando as outras também, porra. É que nas outras ele não Ele praticou não, futebol nas não outras praticou partidas. futebol, ele não jogou as outras partidas, é por Isso isso. é um fato. Cara, é impressionante. Ele entrou no segundo tempo e em certos momentos do jogo ele tava Ele não perdido. tem função, cara. Não dá, entendeu? Eu acho que ele até foi um pouco melhor porque ele jogou mais afastado do Caleri. Sim, tem Mas esse o ponto. Luciano não é um armador. É que é aquilo. Ruim com o Luciano, pior sem. Hoje foi um exemplo disso. Até Cara, porque o eu Rogério acho Ceni entrou com o Nestor pra armar o time. Não, alguém Bom. precisa resolver essa questão física do Nestor. O cara não tem força alguma. Não tem força nenhuma, cara, é Ele saiu na impressionante. cara do Cássio hoje, na cara do Cássio. É porque ali E a recuou bola a tava bola. a bola tava muito próxima ao pé dele. Eu acho O que aí Nestor é já o não, famoso chuta fofo. ali eu já não acho nem que é questão de força, mas de posicionamento do corpo. Mas cara, eu acho assim, conhecendo o Rogério, isso não vai acontecer, mas eu vou falar o que, tirando a partida de hoje como resultado. Eu acho que ele não conta mais com o Orejuela, se tudo der certo. Acho que o Caio O futebol Paulista. não pode contar mais com o Orejuela. Eu acho que o Caio Paulista assume ali a vaga, tanto que ele já jogou Sim, hoje. sim. Eu acho que, por mais que seja um improviso, eu acho que ele assume a vaga, até o Igor Vinícius voltar, claro. E com isso, o Orejuela, a probabilidade dele não ser mais relacionado é grande. Eu espero que isso aconteça, porque o que fez falta hoje foi o Galo. Só que aí A culpa do Galo por não ter jogado hoje é do foi o Orejuela. Orejuela. Total Exato. Orejuela. Cara, empresta o Orejuela. Faz alguma coisa. Vende, sei lá, cara. Não tem clima pra ele jogar aqui, meu. E, ser bem sincero, não é querendo puxar saco, mas, ao meu ver, o Galo fez falta. Porque ele é um dos Ele poucos fez. desse elenco do São Paulo que tem algo que consegue pensar em algo criativo ali na hora do jogo. Ora, assim, como ele não começou com o Luciano hoje, ele poderia muito bem ter começado Mendes, Nestor e Galo. Sim. Porque você não teria colocado tanta pressão no Nestor. Que no primeiro tempo, pra mim, ele jogou bem, de verdade. Eu achei que ele jogou bem no primeiro tempo. No segundo tempo ele caiu muito, até porque essa questão física dele, ele corre o campo todo de verdade, pesa, não tem jeito. Mas o teste que ele fez do Luan também é uma coisa para se olhar com bons olhos, que o Luan foi bem, o Luan entrou bem. Infelizmente ali tem Pra um mim lance tá que ele pedindo fez passagem. na ponta esquerda ali, que infelizmente não teve equilíbrio para fazer mais nada. Mas é um jogador que, cara, se ele voltar saudável mesmo, dá para jogar ele e o Mendes. Dá para jogar Mendes e Gabriel Neves, porém entra a questão dos estrangeiros. E o Gabriel Neves, ele provavelmente agrediu algum familiar do Rogério Ceni, porque... Tem uma galera ali, o Marcos Paulo, que não sei nem se esse cara vai jogar no São Paulo. Já falei, não vai. Não vai porque o Ceni não pediu. E quando ele entrou, ele não entrou bem. Pedrinho entrou bem hoje, mas é aquele negócio, né? Ele jogou ele jogou na direita, não tinha apoio. Fez umas boas jogadas, só que ele não tinha o pé esquerdo. Quando ele jogou para a esquerda, ele já estava com o Wellington muito desgastado. Então ele ficava sempre em cima contra dois ali. Então não deu para ele fazer muita coisa, mas é um jogador que, tipo, dá para essa situação dele entrar no segundo tempo tá favorecendo bem o jogo do São Paulo. Só que o problema é que é só ele, né? Cara, pra mim, o futebol... Não que o Corinthians, nossa, como o Corinthians jogou bola. O São Paulo foi melhor que o Corinthians, mas o Corinthians foi eficiente e taticamente foi bem também. É que foi um futebol muito preguiçoso e em momentos parecia que o Ceni estava satisfeito com o resultado, sabe? Não pode ser desse jeito, você tá jogando em casa, 55 mil pessoas, a torcida tá lá apoiando mais uma vez e o time tem esse comportamento. É muito complicado. E é aquilo que a gente vem batendo na tecla desde o ano passado. O Ceni vai morrer abraçado com as suas convicções. Tem cara que tá em campo pelo São Paulo que não se justifica. Até porque ele tem opções pra mudar o time. E ele não muda. Não sei, cara, se os cara devem treinar muito mal, ou o relatório da parte física dos caras deve ser todo cagado, porque não é possível, não tem explicação. Alguns jogadores continuarem sendo titulares e outros não terem a mínima chance. Não mesmo. E, sinceramente, isso não vai mudar. O São Paulo do Rogério Ceni terá esse
velho, exemplo, o São Paulo hoje entrou de uma maneira mais defensiva do que contra o Palmeiras, jogando no Allianz. Ah, mas o Palmeiras não tem volante de marcação, por isso entrou mais ofensivo. Cara, não importa. O Corinthians é muito inferior ao Palmeiras. Não precisava entrar dessa forma. Há quanto tempo o Nestor joga no time profissional de São Paulo e o Ceni ainda não percebeu que ele não pode jogar de meio armador? O Nestor jogando de costas pro gol vai render, cara. Ele não tem esse porte físico pra girar ali em cima do zagueiro e clarear a jogada. Não tem porte físico pra nada. Eu acho que só pra se manter em pé. E aí entra o ponto, o mérito do Lázaro, que estudou o São Paulo e jogou em cima do erro que o Ceni, ele sabia que o Ceni ia fazer isso, entendeu? Ele sabia. Ele armou o Corinthians sabendo que o Ceni iria fazer isso. Por isso que o Corinthians venceu o jogo hoje. Ah, tudo bem. Acho que a torcida não tá tão irritada porque o São Paulo foi melhor que o Corinthians e produziu pra pelo menos empatar o jogo. Eu acho que a torcida tá mais irritada hoje com o Ceni do que com o time em si, porque poderia ser diferente. Mas não foi por causa dele. Bom, eu espero de verdade que ele largue algumas convicções. E também que o São Paulo consiga entrar com aquele recurso, mudar esse meio que estatuto, essa lei, essa regra de somente 5 estrangeiros, né? Eu espero que não mude, de verdade, porque isso aí é incompetência do próprio clube. Também, mas eu espero que mude, né? Não só para beneficiar o São Paulo, mas para tipo o futebol em si, cara. Até porque, se o Oruela sair, se o Arboleda naturalizar brasileiro, resolveu. Mas o Arboleda tá nesse processo aí já tem quanto tempo? Ah, acho que desde o ano passado. Parece que ele tá tirando passaporte pros Estados Unidos. É, complicado, hein? Inclusive, quem quiser tirar aí, contrate despachante, porque tá puxado. E, pô, de verdade, eu fico até feliz pelo Lázaro pra ele ter um pouco de tranquilidade no decorrer do trabalho dele pelo Corinthians. É aquilo, não é um mega elenco, também não é um mega treinador, mas ele tá conseguindo extrair até que bem desses jogadores. Renato Augusto é um cracaço, é o cara que faz a diferença, como você falou, é o jogador que o São Paulo não tem, que em uma bola ali resolve o jogo. E eu fiquei em dúvida, ele assumiu a calvície ou ele vai fazer implante? Ele assumiu que se ele... tem essa questão dele fazer implante mesmo, eu acho que já teria alguma marca ali. Mas é outro negócio pra gente ficar de olho. Eu acho que é melhor fiquei curioso. A calvície, né? Ah, depende, pô. Se eu tivesse o dinheiro que o Renato Augusto tem, eu meteria um implantezão. O Ter Stegen do Barcelona, por exemplo. Tem o nosso querido Calvo Guedes também, que tá na hora. O Ter Stegen parecendo o Tarzan, entendeu? Cabeludão. Tava careca. E, pô, você falou do Roger Guedes. Que temporada vem fazendo o Roger? Ele que deu uma cutucada no Vitor Pereira esses dias? É outro jogador. Eu acho que ele só tava... Tá de saco cheio, né? Foda-se, não vou correr por esse cara, não. Eu concordo. Agora a questão é ver quando o Flamengo... Quantos coringas do Mengão ali vão aguentar. Se não mudar esse esquema tático aí, vai dar certo. A gente já viu o técnico se queimar por menos. Sim, total. E o Vitor Pereira também não é um cara que tem um bom relacionamento ali com o elenco. Por isso que eu acredito que esses pontos podem acabar pegando. Final de semana bem feliz pro torcedor corintiano. Poderia ser mais feliz se o Palmeiras tivesse perdido, né? Mas aí o Vitor Pereira teria ganhado. Então, eu acho de verdade que ontem, pelo que eu vi, o torcedor corintiano ficou mais feliz com a derrota do Vitor Pereira do que se o Palmeiras tivesse perdido, sabe? Pode ser. Pra fechar, eu queria fazer 2 comentários. Como o Cássio faz cera, é insuportável o Cássio. O Cássio é insuportável fazendo cera. Ele é mestre nisso. Como o Rafael Claus é ruim apitando futebol. Meu Deus, como ele picota o jogo, como ele fica falando e dando palestrinha com os caras. Porra, vai pro bar se quer conversar com o jogador, entendeu? Não é em campo. Pô, inacreditável como o Klaus me irrita. Ele consegue irritar os 2 times. Ele e o Wilton Pereira Sampaio são mestres nisso. Pô, que raiva, cara, que raiva. Não tem jogo. Toda hora é parando, é isso, é aquilo. Muito fraco. O gol do Corinthians, pô, tava na cara. Até um cego via que o Fagner tava em posição legal. O VAR levou 4 minutos pra isso. Pois é. 4 minutos, pô. Inclusive, eu até esqueci de falar. Sabe quem tava na marcação do Fagner? Quem? David. É verdade, ele que não acompanha. Ele vai trotando atrás do Fagner. Mas, Lucas, é jogador de confiança do Rogério Ceni, pô. Acostume-se. Não, eu já tô acostumado. Mas eu acostumar não quer dizer que eu não fique bravo. Perfeito. Mas São Paulo é isso. Será um time de altos e baixos na temporada. O Corinthians, aos poucos, vai se ajeitando. Claro, faltam peças ali pro Lázaro, mas ele ele extrair alguma coisa de bom desse elenco do Corinthians. Yuri Alberto muito mal, tanto que eu tinha esquecido que ele participou do jogo. E eu gostei muito do Fagner também. Os laterais do Corinthians, na verdade, eu achei que foram muito bem. Foram seguros. O miolo de zaga mais ou menos, o Cássio fez o Cássio fez 3, 4 boas defesas, tirando a cera, que é insuportável, mas uma hora o jogo vira. Por mais que o Corinthians tenha jogado menos que o São Paulo, mereceu a vitória. Essa é a verdade. Pois é, concordo contigo. Não vou chamar jogador de futebol.
Eu não vou chamar o Orejuela de jogador de futebol. Ah, mas aí você pega muito no pé, Barolo. Você pega muito no pé. Muito bem, Lucão. Quer mandar o seu giro pelo futebol internacional? Antes da Vamos gente lá, começar a empacotar? aquele giro rápido pela Europa. Zoom. Cara, o campeonato italiano, né? Se eu não me engano, o Napoli ganhou mais uma. Tava ganhando de 1-0 da Roma, eu não consegui ver o final do jogo. 2-1. O Napoli, né? Foi. Maravilha. Mais líder do que nunca, até porque o Milan conseguiu tomar uma saraivada no San Siro hoje pro Sassuolo, 5-2. Até o Matheus Henrique, que tava sendo especulado, se eu não me engano, pelo Palmeiras, 6 gols hoje. Tomou uma bela de uma saraivada. Tivemos um fim de semana na Inglaterra de FA Cup, né? Copa da Inglaterra, tivemos Tottenham ganhando de 3-0 com 2 golaços do Son. Tivemos o United com Casemiro comendo a bola mais uma vez. Como joga a bola esse rapaz, né? Foi 2 gols dele e um do Fred, se não me falha a memória. Fala dele. Tivemos também hoje, e cara, já vou falar agora. Como é bom esse time do Brighton, velho. Impressionante. O Brighton ganhou do Liverpool mais uma vez e dessa vez de virada. O Liverpool que tá esfarelando. O negócio tá ficando muito feio. Tem muitas lesões também e as peças que estão jogando são deprimentes, né? Liverpool começou ganhando com o gol do Elliott, tomou um gol do Lamptey, que a bola desvia. O Alisson é especialista em tomar gol de bola que desvia, impressionante também, outro fato impressionante. E tomou um gol, os acréscimos do segundo tempo do japonês Mitoma, puta jogador também, e foi um golaço. Esses nomes me pegam muito. E foi um golaço, e é isso. O Liverpool, acho que tirando, eu não vejo o Liverpool indo além, fazendo alguma coisa na Champions também. Não, essa temporada do Liverpool já foi pro saco. Já foi pro saco, infelizmente. A gente teve também no decorrer da semana o jogo City e Arsenal, que foi 1-0 do City, gol do Ake. City ganhou graças ao Ortega, que fechou o gol. Ele fez pelo menos umas 3 defesaças ali. Posso falar um negócio polêmico? Por favor. Pra mim, Ortega e Ederson são do mesmo nível. Cara, pra mim os dois não cheiram e nem fedem, pra ser bem sincero. Vejo nada demais no Ederson, nada demais. Absolutamente nada. É a questão lá de sair com os pés lá. Acho um goleiro bem mais ou menos. Na Alemanha, se eu não me engano, o Bayern empatou e o Leipzig ganhou. E tá 1 ponto de distância. O Dortmund também. Mas o Dortmund tá bem atrás. Eu acho que o Dortmund... Não. O Dortmund ganhou hoje do... Não, eu sei que ganhou de 2-0 do Leverkusen. Questão de disputa de título, eu acho que o Leipzig tá 1 ponto. O Bayern tem 37, o Union Berlin tem 36, o Leipzig tem 35 e o Dortmund tem 34. É que o Leipzig eu acho que a penúltima última rodada do alemãozão, os dois se enfrentam, né? E vamos ver hein, o alemãozão. Vamos ver se a hegemonia do Bayern acaba, né? Tomara que acabe. Eu não aguento mais. Eu queria muito que o Dortmund fosse campeão, mas eu acho muito difícil, é um time que oscila bastante. Você tá querendo mais. Na França tivemos o PSG empatando com o Reims, 1-1. O Neymar fez um belo gol, mas o PSG impressionante, não consegue ganhar jogo. Como o PSG caiu, né, depois da Copa do Mundo. Sim. Camisa horrorosa também. Envolve aquelas questões de Mbappé, Messi não vai renovar. Tem a questão Neymar também. Aqueles fatores de sempre essa campo que prejudicam esse time. Nem fez gol. Também, gol bonito, inclusive. Foi. E tivemos também Campeonato Espanhol, o Real empatou hoje com a Real Sociedad, o Atlético de Madrid ganhou, acho que ontem, de 1-0 fora de casa. O Barcelona, eu não lembro se ganhou. 1-0. Ganhou de 1-0 também. Barcelona só ganha de 1-0 agora o Barcelona, é um time econômico. E eu falei justamente do Atlético e do Real em sequência, que tivemos o duelo entre os dois ali na Copa do Rei no decorrer da semana. E um duelo que ficou marcado mais uma vez por um episódio de racismo ali envolvendo o Vinícius Júnior. Mais uma vez o Vinícius Júnior. Para quem não viu, eu vou tentar descrever o que aconteceu. Teve uma faixa do cartaz do Atlético de Madrid, uma das pontes ali da cidade de Madrid. Ponte João Dias. A ponte João Dias lá de Madrid. Além da faixa tinha um boneco, claramente, que era representando o Vinícius Júnior enforcado. Lembrando que já teve um episódio envolvendo o Atlético de Madrid e o Vinícius Júnior. Vou falar um pouco sobre essa questão Vinícius Júnior e
tudo que envolve ali. Eu vou falar do jogo antes. O Atlético Madrid começou ganhando com um gol do Morata. Teve um golaço do Rodrigo, um golaço mesmo, né, para empatar ali, levar a prorrogação. Aí depois, na prorrogação, teve o Savic expulso, né? Aí o Real sobrou, fez mais um gol ali. E o último gol para coroar de vez foi do Vinícius Júnior, que jogou bem, inclusive, essa partida, 3-1 ali, Real classificado. Agora falando do ponto que a gente de fato não queria falar, a questão do Vinícius Júnior tem a questão do racismo também, só que pode ser interpretado de uma seguinte maneira, que é o passapanismo europeu, que é o quê? O Vinícius Júnior é o cara do Real Madrid, o Vinícius Júnior é estrangeiro. O europeu não gosta de sul-americano, o europeu não gosta de estrangeiro em si. Sul-americano... Male gosta do europeu. Exato. Sul-americano, eles desmerecem, eles tratam igual merda. A gente já viu N casos assim. Vinícius Júnior sentiu essa... E também, cara, não tem como meio que cobrar isso dele. Ser um cara de ferro. Recebendo o que ele recebe ali na Espanha. Ele é o jogador mais visado da Espanha, e é a questão que eu tô falando do racismo, porque o Real Madrid não tem só ele de jogador negro, né? Tem o próprio Rodrigo, tem o Tchouaméni, tem o Rudiger. Entra a questão dele ser estrangeiro também, eu acho que é outro ponto, e também a questão dele ser a cara desse time. Então, de fato, por mais que não seja o ideal, cara, as torcidas vão cair matando em cima dele. E infelizmente já viram que ele acaba sentindo o peso, e que é normal. Isso daí eu acho que não vai parar tão cedo. Enquanto a Federação Espanhola não for rígida com isso não vai parar tão cedo. Não adianta. Acho que eles não vão fazer nada não, de verdade. Eu também acho que não. Mas é um negócio que eu tava falando, eu não lembro com quem. Se o Vinícius Júnior for um pouco mais malandro, assim, e eu já tô falando no sentido maldoso, o pessoal vai começar a meio que largar isso, sabe? Porque isso começou dos jogadores, não foi nem da torcida. Eu acho que se ele começar a meio que ser mais rígido ali em algumas divididas, ser de fato maldoso, isso daí vai acabar parando, vão olhar ele com outros olhos, e o respeito que a gente imaginava que ele já tinha, ele vai de fato conquistar da pior maneira, eu acho. Cracaço. Até que ele costuma reagir bem, mas de verdade, não acho que vai resolver não. Vai continuar acontecendo. Se fosse pra resolver, a federação já teria tomado algum tipo de atitude. Sim, porque não é a primeira vez, e não é a primeira vez no governo brasileiro. Exato. A gente lembra até inclusive do infeliz Daniel Alves, ou do caso de racismo que ele sofreu também, foi até tirado uma banana ali pra cima dele, que ele pegou e comeu. Realmente. Não acho que vai mudar. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Muito bem, então vamos lá. O seu calvo da rodada e o seu destaque negativo de mais uma semana de futebol brasileiro. Cara, eu ia de Renato Augusto, mas eu achei muito impressionante a partida do Gabriel Menino, porque é um cara que a gente não, de fato, a gente não estava esperando muita coisa dele, né? Ele vinha devendo, ele teve ali seus bons momentos no ano passado, ali retomando a confiança, mas a partida dele eu achei espetacular, né? E a decepção, eu acho que não precisa nem falar, né? Só falar lateral direito de São Paulo. Cara, eu vou de Abel Ferreira. Não vou de jogador dessa vez, viu? Vou colocar o Abel, que zerou o futebol brasileiro, venceu tudo que podia vencer por aqui, agora conquistando o título da Supercopa, e tá muito acima dos outros técnicos, seja brasileiro ou não. E destaque negativo, como você já foi de Orejuela, eu vou de Rogério Ceni. Vou com um treinador em cada um. Os extremos aí. Um foi muito bem, o outro foi muito mal. Essa é a diferença. Então, muito bem, Lucão. Pra gente embalar essa edição, por favor, mande aquela sua mensagem de praxe e a sua indicação aí para a semana dos nossos queridos ouvintes. Cara, indicação em si, eu tenho que falar para continuar aí esperançoso com The Last of Us. Eu vi uma galera compartilhando muito, eu acho que tem uma série na Netflix que lança sobre a Boate Kiss, né? Sim. Não sei o nome, eu só tô vendo a galera compartilhando. Mas reza a lenda que é boa, eu de fato não vou assistir, porque Eu não tenho, é um eu não tenho documentário psicológico sobre a pra isso. tragédia. De fato não quero ver, não é um negócio que me atrai. Playoffs da NFL, continue assistindo o nosso Philadelphia
Patriota ganhou e vai pro Super Bowl. Chiefs e Bengals, o Chiefs está ganhando de 13-3. Ontem tivemos, um gancho para vocês continuarem assistindo o NBA. Lembrei de um lance que aconteceu ontem. O Lakers foi garfado em Boston ontem. Cara, a falta que fizeram no LeBron foi absurda. Ele foi o último lance do jogo. Foi absurdo. Quase que o Tatum arrancou o braço dele. E com isso o Lakers perdeu a prorrogação. Mas o que eu tenho para recomendar é só isso por enquanto. Falando de Abel Ferreira, lembrei, inclusive, puta livro do Abel Ferreira, eu já li. E eu recomendo todo mundo ler. Não só quem gosta de futebol, até quem não gosta. Ele tem nuances ali que não envolvem só futebol. E mostra o que o Abel e a sua comissão ali vem fazendo, tanto pelo Palmeiras e algumas mudanças que eles propõem para o futebol brasileiro. Então as minhas dicas são essas e aquele aviso de sempre, né? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, por favor, siga a gente em todas as redes, principalmente se inscreve no YouTube, que a gente precisa de dinheiro, é uma das nossas metas. Lembrando que estamos nos principais canais, YouTube, Deezer, Spotify. Então comenta, curta, compartilhe com a galera, divulgue aí, espalhe a nossa palavra pra gente continuar falando muita merda no decorrer dos próximos anos. Perfeito, Lucão, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado por mais uma edição. Fica então a dica, pessoal, novamente, se inscrevam no canal do YouTube e nos ajudem a crescer. A gente se vê segunda que vem. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.